Existem pessoas que passam a vida inteira sonhando, planejando e esperando, mas nunca agem de fato. Todos os dias acordam carregadas de arrependimento, questionando para onde foi todo o tempo desperdiçado. E o mais trágico é que muitas morrem sem nunca perceber que a falta de disciplina foi o que realmente arruinou tudo. Marco Aurélio, imperador de Roma e um dos maiores filósofos estoicos, compreendia isso melhor do que ninguém. Mesmo governando um império em meio a guerras, traições e tragédias pessoais, ele mantinha uma mente firme, disciplinada e serena. Sua famosa frase dizia: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força." Mas o que torna a vida mais fácil para alguém disciplinado? E por que a maioria das pessoas falha nisso, mesmo sabendo o que precisa ser feito? Fique comigo até o final deste vídeo, porque você está prestes a entender como a disciplina muda tudo e como aplicá-la pode colocá-lo entre os poucos que realmente alcançam o sucesso na vida. A disciplina não é uma prisão, como muitos acreditam. É a própria estrutura que sustenta a verdadeira liberdade. Marco Aurélio sabia disso a cada nascer do sol, quando precisava deixar sua cama e enfrentar os fardos de um império em guerra. Em seus escritos, ele dizia a si mesmo: "Ao amanhecer, quando tiver dificuldade em sair da cama, diga a si mesmo: estou acordando para fazer o trabalho de um ser humano." Essa frase simples resume o que a maioria de nós esquece todos os dias. Não se trata de força de vontade, trata-se de propósito. A disciplina é o lembrete silencioso de que o que precisa ser feito tem mais valor do que o que se quer fazer. Em nossos tempos modernos, as batalhas não são travadas em campos abertos, mas dentro da mente. O inimigo não empunha uma espada, ele se disfarça de conforto, reside nas notificações que interrompem nosso foco, nos vídeos que roubam horas, nas promessas que adiamos com um "começarei amanhã." O mundo moderno criou uma armadilha perfeita para os indisciplinados: a gratificação imediata. As pessoas trocam conquistas duradouras por meros minutos de distração e, sem perceber, tornam-se prisioneiras da própria falta de autocontrole. Marco Aurélio governou Roma em meio a doenças, traições e guerras. No entanto, ele ainda encontrava tempo para refletir, escrever e agir com clareza. Sabia que não podia controlar o que acontecia ao seu redor, mas podia controlar suas reações. Essa é a essência da disciplina: manter o rumo mesmo quando o vento sopra contra você. Ele não esperava que seu dia fosse fácil, mas estava preparado para enfrentá-lo com serenidade e força interior. Hoje, muitos perdem o controle porque esperam pela motivação para agir. Mas motivação é um sentimento, e sentimentos mudam. Disciplina é uma decisão. Quando você depende apenas do entusiasmo, vive como uma folha levada pelo vento. Quando você se apoia na disciplina, torna-se a árvore que resiste às tempestades. É por isso que pessoas comuns alcançam resultados extraordinários. Elas aprenderam a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está olhando. Um exemplo claro disso são os atletas de alto rendimento. Eles não treinam apenas nos dias bons, mas também nos dias em que estão cansados, desmotivados ou frustrados. É essa consistência que separa o amador do campeão. Mike Tyson, um dos maiores boxeadores de todos os tempos, chegou ao topo com disciplina ferrenha. Mas quando perdeu o controle sobre si mesmo, tudo desmoronou. Sua história mostra que o talento é um presente, mas a disciplina é uma escolha. E sem essa escolha, todo presente pode se transformar em uma maldição. A disciplina também se encontra nas pequenas coisas. Está em levantar ao primeiro toque do despertador, em escolher estudar mesmo quando se está cansado, em cuidar da saúde quando seria mais fácil ceder aos excessos.
Cada uma dessas ações parece insignificante, mas acumuladas constroem o caráter. Marco Aurélio disse que a perfeição do caráter é viver cada dia como se fosse o último, sem agitação, sem apatia, sem pretensão. Essa é a base da disciplina, agir com intenção, não por impulso. O problema é que muitas pessoas acreditam que uma vida disciplinada é uma vida sem prazer. Mas é exatamente o oposto. A disciplina liberta você do arrependimento, do caos e da culpa. Ela cria espaço para desfrutar do que realmente importa. Pense em quantas pessoas chegam ao final do dia sentindo que não realizaram nada produtivo e quantas dormem tranquilamente porque cumpriram o que prometeram a si mesmas. A diferença entre elas é a capacidade de dizer não aos impulsos e sim ao que é necessário. A ciência moderna confirma o que os estoicos já sabiam. A autodisciplina está diretamente ligada ao bem-estar emocional. Pessoas que conseguem adiar a gratificação imediata apresentam menores níveis de ansiedade e arrependimento. Quando você se acostuma a agir com propósito, seu cérebro se adapta e passa a ver o esforço como algo natural e não como um fardo. É nesse ponto que a vida começa a parecer mais leve. A disciplina é o que dá sentido ao progresso. É o elo entre quem você é e quem você quer ser. Sem ela, até os maiores sonhos se tornam castelos de areia, belos por um momento e destruídos pelo primeiro sopro de preguiça ou procrastinação. E talvez este seja o maior erro do mundo moderno, confundir liberdade com a ausência de regras. Marco Aurélio entendia que o verdadeiro poder é o autodomínio. Ele não buscava controlar os outros, mas ser o senhor da própria mente. E essa é a maior vitória que se pode alcançar. Uma mente disciplinada é como um jardim bem cuidado. Tudo o que é plantado ali cresce forte, mas se for negligenciado, as ervas daninhas tomam conta e destroem até as sementes mais promissoras. Marco Aurélio compreendia que a mente humana precisava ser treinada todos os dias para não ser superada por seus próprios pensamentos. Ele disse: você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase revela um dos segredos mais profundos da filosofia estoica. O controle da mente é o primeiro passo para dominar a vida. No mundo de hoje, as pessoas confundem liberdade mental com fazer o que bem entendem. Mas a verdadeira liberdade reside em não ser escravo das próprias emoções. A falta de disciplina mental é o que faz alguém perder o controle diante de pequenas frustrações, reagir impulsivamente e desistir ao primeiro obstáculo. Quando você não domina a própria mente, qualquer dificuldade se torna uma muralha intransponível. No entanto, quando você desenvolve o hábito de pensar com clareza e agir com propósito, até os maiores desafios se tornam degraus para o crescimento. Marco Aurélio lidou com traições, epidemias e guerras, mas mesmo cercado pelo caos, encontrava serenidade dentro de si. Isso ocorria porque ele cultivava o domínio interior todos os dias, registrando em suas meditações reflexões sobre paciência, foco e controle emocional. Ele sabia que não podia mudar as pessoas ou o destino, mas podia mudar a forma como reagia a eles. Essa atitude é o que falta à maioria das pessoas hoje. Elas buscam controlar o mundo, mas não suas próprias mentes. Vivemos em uma era onde tudo é imediato. Comida, entretenimento, validação. A cada toque na tela, recebemos pequenas doses de prazer que treinam o cérebro para buscar recompensas rápidas. É por isso que tantos desistem facilmente, se distraem rapidamente e muitas vezes se sentem vazios. O que Marco Aurélio pregava era o oposto. O domínio da mente vem do silêncio, da observação e da consistência. Ele disse: a alma assume a cor de seus pensamentos. Isso significa que aquilo que você alimenta em sua mente cresce.
Se você alimenta a distração, torna-se disperso. Se alimenta o foco, torna-se imbatível. Um exemplo moderno disso são os profissionais que alcançam grandes resultados, mantendo o foco mesmo sob pressão. Pense em um cirurgião, um piloto ou um atleta em meio a uma competição. O sucesso deles não vem apenas da técnica, mas da capacidade de manter a mente sob controle enquanto o mundo desmorona ao seu redor. É essa disciplina mental que permite decisões precisas, equilíbrio e resultados consistentes. Uma mente disciplinada é também a base da inteligência emocional. Ela impede que você diga palavras das quais se arrependerá. Faz com que você respire fundo antes de agir por impulso e o ajuda a continuar mesmo quando tudo parece dar errado. Essa força interior não nasce por acaso, mas através da prática. Toda vez que você escolhe permanecer calmo, em vez de reagir com raiva, toda vez que escolhe agir mesmo sem vontade, você está fortalecendo o músculo invisível da mente. Estudos mostram que pessoas com alta autodisciplina são mais felizes, experimentam menos ansiedade e são mais produtivas. Isso acontece porque elas sentem que têm controle sobre as próprias vidas. Quando você consegue manter sua atenção no que realmente importa, o mundo parece menos ameaçador. Ansiedade, medo e estresse diminuem porque você entende que tudo o que acontece externamente está fora do seu alcance. Mas o que acontece internamente é inteiramente seu. Marco Aurélio enfrentou decisões que poderiam custar vidas, mas nunca se permitiu ser dominado pelo desespero. Ele escreveu para si mesmo: se algo externo te aflige, a dor não é causada pela coisa em si, mas pela sua opinião sobre ela. Esse pensamento é uma das maiores chaves para a tranquilidade mental. Uma mente disciplinada questiona os próprios pensamentos antes de reagir, e isso muda completamente a forma como se vive. Hoje, a maioria das pessoas reage antes de pensar. Vivem em um estado constante de urgência, como se precisassem responder a tudo instantaneamente. Mas aqueles que aprendem a dominar as próprias mentes percebem que o silêncio é uma arma poderosa. A paciência se torna uma forma de sabedoria e a calma um sinal de força. O domínio mental é o que separa aqueles que vivem à mercê dos eventos daqueles que usam cada experiência, boa ou ruim, como uma lição. Essa é a essência do estoicismo que Marco Aurélio praticava todos os dias. Ele não buscava uma vida livre de problemas, mas uma mente capaz de navegar pelos problemas sem ser corrompida. A disciplina mental é o que nos permite manter o foco quando a mente quer desistir. É o que nos oferece clareza quando o mundo parece confuso. E talvez o mais importante, é o que nos dá poder para agir com propósito, mesmo quando as emoções tentam nos afastar do que é certo. Então, se este vídeo ressoa com você e provoca reflexão, por favor, se inscreva no canal e deixe o seu like. Seu apoio mantém este trabalho vivo e ajuda mensagens como esta a alcançar um público mais amplo. Seu engajamento aqui alimenta nossa capacidade de continuar compartilhando ideias que transformam vidas, muito como a sabedoria de Marco Aurélio moldou o mundo. A falta de disciplina é uma das principais fontes de sofrimento contemporâneo. Ela nos corrói silenciosamente, dia após dia, muitas vezes sem que as pessoas sequer percebam. Marco Aurélio afirmou com sabedoria que a vida de um homem é o que seus pensamentos fazem dela. E quando a mente está caótica, o comportamento inevitavelmente segue o mesmo caminho. Sem disciplina, as pessoas tornam-se prisioneiras de seus desejos passageiros à deriva como folhas ao vento, desprovidas de direção ou propósito. O resultado é tragicamente previsível: frustração, culpa e um vazio que parece se aprofundar com o tempo. A indisciplina não apenas impede o progresso,
ela cultiva uma sensação de perda contínua. Quantas vezes as pessoas declaram que vão mudar, começar uma nova rotina ou vencer a procrastinação apenas para retornar aos velhos hábitos depois de apenas alguns dias? Este ciclo de promessas não cumpridas destrói a autoconfiança. Quando alguém falha repetidamente em cumprir compromissos consigo mesmo, começa a acreditar que é incapaz de mudar. E é exatamente assim que inúmeras pessoas perdem a motivação, o foco e, por fim, o sentido da vida. Marco Aurélio enfrentava o estresse diário, traições e injustiças, mas mantinha sua resolução inabalável. Ele escrevia para si mesmo, reiterando que um homem conquista o mundo ao conquistar a si mesmo. Esta é a própria essência da disciplina. Superar o adversário interno, que constantemente busca o caminho da menor resistência. E esta batalha é diária. Hoje, este inimigo não empunha armaduras ou espadas. Ele se manifesta como distrações, procrastinação e desculpas. Ele sussurra: você merece descansar. Mesmo quando esse descanso já se tornou uma fuga. Observando o mundo contemporâneo, vemos uma geração inteira à deriva, lutando com a incapacidade de esperar. As pessoas anseiam por gratificação instantânea e resultados rápidos. E quando estes não estão prontamente disponíveis, elas simplesmente desistem. Essa ausência de disciplina gera ansiedade, pois o cérebro se acostuma à estimulação constante e não consegue mais tolerar o silêncio ou a paciência. A ciência demonstra inequivocamente que o autocontrole está diretamente ligado à felicidade. Indivíduos disciplinados experimentam maior estabilidade emocional e satisfação com a vida, não porque encontram menos problemas, mas porque aprendem a abordá-los com atenção plena. A ausência de disciplina também desfaz relacionamentos. Quantos casais se separam porque uma pessoa não consegue controlar seus impulsos, palavras ou ações? Quantas famílias desmoronam porque alguém não teve a disciplina para ouvir, perdoar ou mudar comportamentos prejudiciais? A mesma falta de controle que afeta o trabalho e os estudos invariavelmente impacta as conexões pessoais. Marco Aurélio acreditava que o autodomínio era o maior serviço que se poderia oferecer ao mundo, pois uma mente equilibrada promove harmonia em todos os lugares. O custo da indisciplina é evidente em todas as facetas da vida. Na saúde, quando as pessoas negligenciam seus corpos até o limite, apenas para sofrer as repercussões. Nas finanças, quando se gasta mais do que se ganha, ficando preso em ciclos de dívida. Na carreira, quando se abandona os esforços ao primeiro sinal de dificuldade. Passando a vida inteira mudando de caminho, convencido de que o problema reside externamente, em vez de dentro de si. A falta de disciplina transforma o tempo em um adversário, pois as pessoas estão constantemente apagando incêndios em vez de construir algo duradouro. Narrativas da vida real ilustram dolorosamente esta verdade. Amy Winehouse, por exemplo, possuía uma voz única e um talento raro, mas sua incapacidade de controlar seus impulsos a levou a um fim trágico. Ela personifica o que acontece quando a emoção supera a razão. Marco Aurélio, por outro lado, mesmo em meio a imenso poder e tentação, mantinha sua alma firmemente sob controle. Ele se recusou a ser corrompido por seus sentimentos, em vez disso, guiando suas ações pelo que sabia ser justo. O contraste gritante entre esses dois caminhos é a disciplina. É comum ouvir as pessoas afirmarem que lhes falta tempo, quando na realidade é uma falta de prioridades claras. A disciplina reorganiza a vida, trazendo clareza ao que realmente importa. Quando você é disciplinado, cada escolha deixa de ser um fardo, porque você compreende que o sacrifício de hoje é a facilidade de amanhã. É como o fazendeiro que trabalha arduamente para plantar suas colheitas, enquanto outros descansam tranquilamente. Quando a estação da colheita chega,
Ele não precisa se apressar para nada, porque sua disciplina já preparou o terreno para a abundância. E mesmo que o mundo moderno tente nos persuadir de que disciplina equivale à rigidez, é de fato precisamente o oposto. É liberdade, pois aqueles com disciplina não dependem de motivações passageiras ou de mero acaso. Eles forjam seu próprio destino, passo a passo, sem se perderem em um labirinto de desculpas. O indivíduo indisciplinado vive de forma reativa. O disciplinado vive por escolha consciente. Marco Aurélio nos lembrou que a alma assume a cor de seus pensamentos, e aqueles que constantemente se apegam a evitar o esforço acabam se vendo presos ao fracasso. Por mais dura que possa parecer, a verdade é direta. Quem falha em dominar a si mesmo será dominado por outra coisa, por vícios, ansiedade, dúvida ou medo. A disciplina não é uma punição, é um escudo. Ela protege a mente das armadilhas do prazer momentâneo e mantém o foco no que realmente traz valor. É a base de qualquer conquista verdadeira. Sem ela, até os sonhos mais belos desmoronam. Com ela, mesmo o aparentemente impossível torna-se alcançável. Marco Aurélio compreendeu isso profundamente, e é por isso que seus ensinamentos perduram por séculos. Pois enquanto o mundo muda, a verdade fundamental permanece. Aqueles com disciplina prevalecem. Aqueles sem perdem o rumo. A disciplina é frequentemente percebida como algo que restringe a liberdade, mas Marco Aurélio compreendia exatamente o oposto. Ele afirmava: nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. E esta afirmação encapsula um dos maiores paradoxos da vida moderna. As pessoas erroneamente acreditam que liberdade significa fazer o que bem entendem, quando quiserem, mas na realidade, isso as torna prisioneiras de seus próprios impulsos. A verdadeira liberdade surge do autocontrole, porque aquele que se domina não precisa ser controlado por mais nada. A disciplina é a ponte que leva da escravidão emocional à independência interior. Considere como a falta de disciplina faz com que as pessoas percam o controle sobre todos os aspectos de suas vidas. Aqueles que falham em se organizar vivem em uma busca incessante pelo tempo. Aqueles que negligenciam seus corpos tornam-se cativos da doença. Aqueles que não gerenciam seus gastos tornam-se escravos da dívida. E aqueles que não conseguem dominar suas mentes caem vítimas de seus próprios pensamentos. É precisamente por isso que Marco Aurélio via a disciplina como um ato de libertação. Ele se recusava a ser governado pelo prazer, raiva ou medo, compreendendo que essas emoções, quando descontroladas, exercem poder sobre uma pessoa. A disciplina cultiva a estabilidade, e a estabilidade, por sua vez, traz clareza. Quando você é disciplinado, as coisas deixam de parecer confusas e as decisões se tornam diretas. Você para de viver de forma reativa a cada ocorrência e começa a agir com um propósito genuíno. Isso é evidente, por exemplo, em alguém que decide mudar de vida e realmente cumpre seus compromissos. Nos primeiros dias, a mente resiste, o corpo protesta e tudo parece árduo. Mas depois de um tempo, esse mesmo esforço deixa de ser um fardo e se transforma em um hábito. E uma vez que a disciplina se torna um hábito arraigado, a própria vida se torna mais leve. Marco Aurélio não buscava uma vida fácil. Em vez disso, ele buscava uma vida onde pudesse navegar pelos desafios com paz interior. Ele acreditava firmemente que a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E é precisamente por isso que a disciplina possui um poder tão imenso. Ela organiza os pensamentos, controla os impulsos e abre espaço para a tranquilidade interior. Um indivíduo disciplinado não precisa viver sobrecarregado por culpa ou indecisão, pois sabe que está fazendo o que precisa ser feito. Na era de hoje, a liberdade genuína é uma mercadoria rara.
Muitos afirmam ser livres, mas não conseguem passar sequer um único dia sem verificar o telefone, sem sucumbir aos desejos, sem se desviar por trivialidades. Essa falta de controle tornou-se uma nova forma de encarceramento, uma prisão invisível forjada a partir de hábitos e distrações infinitas. A disciplina é o que quebra essas correntes. Ela devolve aos indivíduos o poder de escolher conscientemente o que querem sentir, o que querem fazer e o que querem construir. Uma ilustração impressionante disso é Cristiano Ronaldo. Ele não é apenas um jogador talentoso, ele é a personificação viva da disciplina. Desde jovem, ele abdicou de festas, conforto e distrações para perseguir um único propósito. Seu regime de treinamento e dieta é quase militar, mas o resultado é uma profunda liberdade, financeira, emocional e profissional. Ele não depende da sorte nem das opiniões alheias. Ele esculpiu uma vida onde o esforço consciente culminou em autonomia. Isso é precisamente o que Marco Aurélio defendia há quase 2000 anos. O autodomínio é o único caminho para o poder genuíno. A disciplina também nos liberta da ansiedade, ao desviar o foco do que está além do nosso controle para o que pode ser agido no momento presente. Quando você age com disciplina, não vive como refém das circunstâncias. Mesmo que o mundo ao seu redor desmorone, você mantém a calma e prossegue firmemente com o que precisa ser feito. Essa serenidade é o que Marco Aurélio chamava de tranquilidade da alma. Ele acreditava que a pessoa deveria ser como uma rocha contra a qual as ondas se chocam e se desfazem, permanecendo inabalável, sem raiva e sem medo. O problema é que muitos ainda confundem disciplina com mera rigidez, mas na verdade é uma profunda forma de autocompaixão. É a declaração: desejo um futuro melhor e por isso não vou me sabotar hoje. A disciplina é o maior testemunho de amor próprio, pois significa escolher o que é necessário em detrimento do que é confortável. É a compreensão de que cada renúncia consciente é uma semente plantada para a colheita do amanhã. E se há algo que o estoicismo ensina, é que nada realmente extraordinário nasce da facilidade. A disciplina é o solo onde a paciência, a força e a sabedoria florescem. Cada vez que você resiste a um impulso, você se torna mais livre. Cada vez que você cumpre uma promessa a si mesmo, você se torna mais forte. A verdadeira liberdade não é viver sem regras, é viver por princípios que te mantêm firme quando tudo ao seu redor parece perder o sentido. Marco Aurélio sabia que o império que governava poderia desmoronar a qualquer momento, mas o império interior que ele construiu era inabalável. Ele compreendeu que a disciplina era a única fortaleza que ninguém poderia conquistar. Esta é a lição atemporal. Aqueles com disciplina alcançam o domínio sobre suas próprias vidas. E quando você domina a si mesmo, o mundo deixa de ser uma prisão e se transforma em um campo aberto de possibilidades. Disciplina não é o fim da liberdade, é o começo. Então, se esta mensagem ressoou com você, se a fez refletir sobre o poder do autodomínio, lembre-se de que cada pequeno passo de disciplina é um ato de libertação. A verdadeira transformação não acontece da noite para o dia. Ela começa quando você decide não ser mais prisioneiro de suas próprias fraquezas. Compartilhe este vídeo com uma pessoa especial, alguém que você acredita que precisa ouvir isso hoje. Muito obrigado, do fundo do meu coração, por ter me acompanhado até aqui e por fazer parte desta jornada de crescimento e reflexão. Te vejo no próximo vídeo.